E se um pedido sussurrado mudasse sua vida para sempre? Flávia, faxineira de 29 anos, era invisível na mansão onde trabalhava, até o dia em que o milionário Fernando olhou diretamente para ela e disse: "Finja ser minha esposa." Ele tinha 72 horas para apresentar uma esposa, ou perderia metade de tudo. Ela tinha dívidas e um filho para criar. O acordo era simples: 6 meses de fingimento. Mas quando a linha entre mentira e verdade começou a desaparecer, um segredo explosivo veio à tona e destruiu tudo. Às vezes, perder metade de tudo é o preço para ganhar o único amor verdadeiro. Fique até o final. Essa é A Faxineira e o Milionário. Um casamento de mentira, sentimentos de verdade. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A mansão acordava sempre da mesma forma. Silenciosa, vazia, fria como um mausoléu de luxo. Fernando Almeida, 40 anos, cabelos grisalhos perfeitamente alinhados e ternos de R$ 3.000 que não aqueciam a solidão, descia as escadas de mármore com o celular colado na orelha. Mais uma reunião, mais um contrato, mais um dia onde a empresa crescia e o vazio aumentava junto. Flávia Santos, 29 anos, mãos calejadas de tanto esfregar, joelhos marcados de tanto ajoelhar, limpava o vidro da sala sem fazer barulho. Invisível, como sempre foi. Ela trabalhava naquela mansão há 2 anos e Fernando nunca, nem uma vez, havia olhado diretamente para ela. Não por maldade, apenas porque pessoas como ele não veem pessoas como ela. Flávia era parte da decoração, um móvel que se mexia. Mas naquela segunda-feira, às 7 horas da manhã, tudo mudou. Fernando encerrou a ligação com o advogado Dr. Meireles e o telefone quase escorregou da mão dele. O rosto, sempre controlado, desabou. Ele passou a mão nos cabelos, bagunçando o gel importado, e soltou um palavrão baixo que Flávia fingiu não ouvir. Respirou fundo, olhou ao redor como quem procura uma saída num labirinto em chamas. E então, pela primeira vez em 2 anos, os olhos dele pousaram nela, realmente nela. Flávia sentiu um arrepio subir a espinha. Não era desejo, era urgência. "Flávia", Fernando disse, voz grave, controlada demais para ser calma. "Preciso falar com você agora." Ela largou o pano no balde, limpou as mãos no avental gasto e o seguiu até o escritório. Um cômodo enorme, cheirando a couro e poder, onde ela nunca tinha entrado antes. Fernando fechou a porta. E naquele clique Flávia soube que nada seria como antes. Ele não se sentou. Ficou de pé, de costas para ela, olhando a cidade lá embaixo através do vidro blindado. Começou sem rodeios. "Eu tenho 72 horas para apresentar uma esposa ou perco 50% da minha empresa." Flávia piscou, confusa. "Senhor Almeida, eu não entendo." Fernando se virou e pela primeira vez ela viu medo naqueles olhos cinzentos. "Contrato antigo com meu sócio e investidores internacionais. Cláusula de estabilidade pessoal. Se o CEO não demonstrar vida familiar estruturada até o fim do mês, perde o controle acionário. Metade vai para o Rodrigo Cabral. Metade vai para homens que transformam empresas em números." Flávia sentiu a boca secar. "E o que isso tem a ver comigo?" Fernando deu 2 passos na direção dela, devagar, como quem se aproxima de animal assustado. "Eu preciso que você finja ser minha esposa." O mundo parou. Flávia deixou escapar uma risada nervosa, incrédula. "O senhor está brincando comigo?" "Eu nunca estive tão sério na vida." Ela recuou, sentindo a humilhação queimar as bochechas. "O senhor acha que eu sou o tipo de mulher que se vende? Que aceita qualquer coisa por dinheiro?" Fernando balançou a cabeça, frustrado consigo mesmo. "Não, eu acho exatamente o contrário." Ele respirou fundo. "Você trabalha aqui há 2 anos, nunca me pediu nada, nunca fofocou. Nunca tentou se aproximar. Eu sei que você é mãe solo, que trabalha em 2 empregos, que paga dívidas do seu marido morto." Flávia sentiu as lágrimas ameaçarem, mas não deixou cair. "Como o senhor sabe disso?" "Porque eu presto atenção, Flávia, mais do que você imagina." Ele hesitou. "Qualquer socialite aceitaria isso por interesse, por status.
Você faria por humanidade. Ela cruzou os braços, protegendo o peito. E o que eu ganho com isso? Fernando foi até a mesa, abriu uma gaveta, tirou um envelope. Quitação total das suas dívidas, R$ 120 mil. Educação particular para seu filho. Plano de saúde vitalício. E quando tudo acabar, você sai livre. Com uma casa no seu nome. Flávia olhou o envelope como se fosse bomba armada. Por quanto tempo? 6 meses. Talvez menos, se tudo correr bem. Ela engoliu seco. Isso vai mudar minha vida inteira. Fernando assentiu devagar. A minha também. Ficaram ali, separados por 3 metros e por um abismo social intransponível. Até que Flávia perguntou, voz trêmula: por que eu confio que o senhor não vai me usar e me jogar fora depois? Fernando olhou nos olhos dela, e pela primeira vez em 5 anos, desde que a esposa morrera, sentiu algo além de vazio. Por que eu vou assinar um contrato onde, se algo der errado, você fica com tudo? E por quê? Ele parou, lutando com as palavras. Tem algo que eu só vou te revelar no final, algo que vai explicar por que eu te escolhi. E quando você souber, vai entender que essa história nunca foi só sobre mim. Flávia sentiu um calafrio. Algo como o quê? Fernando guardou o envelope de volta. Não posso te contar agora. Se eu contar, você vai embora. E eu não posso te perder antes do prazo. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Pensou no filho de 6 anos, nas contas atrasadas, nas noites sem dormir, no cansaço que morava nos ossos dela. E então, contra toda a lógica, contra todo medo, Flávia Santos respirou fundo e disse: eu aceito. Fernando fechou os olhos, aliviado. Quando abriu, havia gratidão ali. E algo mais. Algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Obrigado, ele sussurrou. E naquele momento, sob o lustre de cristal de R$ 200 mil, uma faxineira e um milionário selaram um acordo que mudaria tudo. Mas o que nenhum dos dois sabia ainda era que mentiras, quando vividas tempo demais, começam a sangrar verdade. 48 horas depois, Flávia estava sentada numa cadeira de couro italiano que custava mais que 6 meses do salário dela, assinando papéis que transformavam sua vida inteira em teatro. O escritório do Dr. Meirelles, advogado de Fernando, cheirava a café caro e segredos milionários. Um homem de 60 anos, óculos de grife e expressão que não entregava nada, empurrou mais um documento na direção dela. Cláusula 7, ele disse com voz burocrática. Aparições públicas obrigatórias. Jantares sociais, eventos corporativos, festas de gala. Tudo documentado, tudo fotografado. A farsa precisa ser impecável. Flávia segurou a caneta com força. As mãos tremiam. Fernando, sentado ao lado dela, percebeu. Colocou a mão sobre a dela só por 1 segundo. Gesto pequeno, mas que acalmou o terremoto interno. Ela vai ter todo o suporte necessário, Fernando disse firme. Roupas, etiqueta, preparação, ninguém vai humilhá-la. Dr. Meirelles tirou os óculos, limpou devagar. Fernando, com todo respeito, isso é arriscado demais. Se Rodrigo Cabral ou os investidores desconfiarem, não vão desconfiar, Fernando cortou. Porque não vai ser fingimento completo. Ela vai morar na mansão, vai estar na minha vida de verdade. Flávia engoliu seco. Morar lá, com ele. Dividir teto, dividir rotina. A linha entre mentira e verdade começava a ficar borrada antes mesmo de assinar. Ela assinou. Todas as páginas. E quando terminou, sentiu como se tivesse vendido algo que não tinha preço. Não o corpo. A ilusão de que ainda controlava o próprio destino. 3 horas depois, Flávia estava na frente do prédio simples onde morava, 20º andar, elevador quebrado metade do tempo, som de briga vazando pelas paredes finas. Ela subiu devagar, cada degrau pesando mais que o anterior. Abriu a porta do apartamento minúsculo. Seu filho, Miguel, 6 anos, cabelo bagunçado e sorriso que iluminava qualquer escuridão, correu para abraçá-la. Mãe, você demorou? Flávia o apertou forte, sentindo as lágrimas ameaçarem. Desculpa, meu amor. A mamãe teve que resolver umas coisas. A vizinha, Dona Neuza, estava na sala vendo novela. Ele foi um anjo como sempre. Comeu direitinho, fez a lição. Flávia agradeceu,
Pagou as R$ 20 do dia, esperou a mulher sair. E então se ajoelhou na frente do filho. Miguel, a mamãe precisa te contar uma coisa. O menino inclinou a cabeça, curioso. O quê? Flávia respirou fundo, escolhendo cada palavra. Eu vou precisar ficar uns dias fora, num lugar de trabalho novo. Mas é temporário, tá? E a vovó vai ficar com você. Miguel franziu a testa. Por quanto tempo? Alguns meses. Os olhos dele marejaram. Você vai sumir igual o papai sumiu? A facada no peito de Flávia foi real. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Não, meu amor. Eu não vou sumir. Eu vou te ligar todo dia. E quando tudo acabar, a gente vai ter uma vida melhor, prometo. Miguel abraçou ela com força de quem tem medo de soltar. E Flávia, ali no chão frio daquele apartamento apertado, sentiu pela primeira vez o peso real do que tinha aceitado. Não era só fingimento. Era abandono disfarçado de sacrifício. No dia seguinte, uma van preta buscou Flávia. Ela entrou com uma mala pequena, roupas velhas dobradas com cuidado. O motorista, homem de 50 anos chamado Mateus, sorriu pelo retrovisor. Dona Flávia, seja bem-vinda. Qualquer coisa que precisar, pode me chamar. Ela agradeceu baixinho. 20 minutos depois, a van parou na frente da mansão. Portão automático, jardim que parecia saído de revista, fonte de água cristalina. Flávia desceu devagar, sentindo-se intrusa no próprio acordo. Fernando a esperava na porta. Terno cinza, sem gravata, ar menos tenso que no escritório. Ele pegou a mala dela antes que pudesse protestar. Vem, vou te mostrar seu quarto. Eles subiram a escada de mármore em silêncio. Fernando abriu uma porta no segundo andar. O quarto era maior que o apartamento inteiro dela. Cama king size, varanda privativa, banheiro com banheira de hidromassagem. Flávia ficou parada, sem conseguir processar. Isso é... Ela começou, voz falhando. É grande demais. Fernando colocou a mala no chão. É seu, por quanto tempo precisar. Ele hesitou na porta. Ai, Flávia, obrigado, de novo. Ela se virou para ele. Não me agradeça ainda, Sr. Almeida. A gente nem começou a mentira de verdade. Fernando a encarou e algo no olhar dele mudou. Para de me chamar de Sr. Almeida. Aqui dentro sou Fernando. Flávia sentiu o coração acelerar. Fernando, ela repetiu, testando o nome na boca. E pela primeira vez, ele sorriu. Pequeno, quase tímido, mas real. Naquela noite, Flávia não conseguiu dormir. Deitou na cama gigante, sentindo-se perdida num mar de lençóis egípcios de 1000 fios. Levantou de madrugada, desceu para tomar água e encontrou Fernando na sala, sentado no escuro, olhando para uma foto emoldurada. Ele não percebeu ela ali. Flávia viu a imagem. Uma mulher linda, sorriso aberto, braços em volta de Fernando mais jovem, mais leve. Sua esposa? Flávia perguntou baixinho. Fernando se virou assustado. Guardou a foto rápido, mas não rápido o suficiente. Ex-esposa. Morreu há 5 anos. Flávia se aproximou devagar. Desculpa, eu não queria... Não precisa pedir desculpa. Ele se levantou, passando a mão no rosto cansado. Acidente de carro. Ela voltava de uma viagem. Eu tinha brigado com ela antes de sair. Por causa da empresa. Sempre a empresa. A voz dele rachou. Ela morreu achando que eu amava mais o trabalho que ela. Flávia sentiu a dor dele como se fosse própria. E amava? Fernando olhou para ela, olhos brilhando na penumbra. Não, mas percebi tarde demais. Ficaram ali, 2 enlutados, dividindo o mesmo silêncio, até que Flávia disse algo que nem sabia que ia dizer. Meu marido também morreu, faz 3 anos. Deixou dívidas, deixou um filho e me deixou sozinha sem nem saber se tinha sido amada de verdade. Fernando a encarou, e naquele momento, a distância entre patrão e empregada, entre milionário e faxineira, encolheu. Porque dor não tem classe social. Dor não respeita conta bancária. A gente é parecido, Fernando sussurrou. Flávia concordou com a cabeça. Parecido demais. E quando voltaram para seus quartos separados, nenhum dos dois dormiu. Porque acordos são fáceis de assinar. Difícil é fingir quando a verdade começa a doer.
A primeira semana foi estranha. Não ruim, apenas deslocada, como vestir roupa de alguém que não existe. Flávia acordava cedo, por hábito, e descia para fazer café. Fernando aparecia minutos depois, sempre surpreso de encontrá-la ali, como se esquecesse que não morava mais sozinho. Sentavam-se à mesa enorme, um em cada ponta, comendo em silêncio enquanto o sol entrava pelas janelas francesas e desenhava listras douradas no chão de mármore. No quinto dia, Fernando quebrou o padrão. Você não precisa fazer café todo dia, ele disse, sem tirar os olhos do jornal. Flávia parou com a xícara no ar. Eu sei, mas não sei ficar parada. Fernando baixou o jornal devagar, olhando para ela pela primeira vez naquela manhã. Você não trabalha mais aqui, Flávia. Não nesse sentido. Ela sorriu, mas sem alegria. Eu sei. Mas velhos hábitos morrem devagar. Ele ficou quieto por um momento. Depois dobrou o jornal e colocou na mesa. Então vem tomar café comigo desse lado. Não na outra ponta como se fôssemos estranhos. Flávia hesitou. Era só mudar de cadeira, mas parecia cruzar uma fronteira invisível. Mesmo assim, levantou-se, pegou sua xícara e sentou-se ao lado dele, perto o suficiente para sentir o perfume amadeirado, caro que ele usava, perto demais para fingir que não afetava. Melhor assim, Fernando disse, e pela primeira vez sorriu de um jeito que chegou aos olhos. A partir dali, os cafés mudaram. Começaram a conversar, coisas pequenas no início, o clima, notícias bobas, comentários sobre a comida, mas aos poucos as conversas foram ficando mais profundas, mais reais. Fernando contou sobre a pressão de manter a empresa que o pai havia começado, sobre como acordava às 3 horas da madrugada, com o peito apertado, medo de falhar, medo de decepcionar fantasmas. Flávia contou sobre Miguel, sobre como o menino perguntava pelo pai morto, mesmo sem ter memórias reais dele. Apenas buracos em forma de homem. Numa manhã de chuva, Fernando perguntou algo que vinha enrolando há dias. Você sente falta dele? Do seu marido? Flávia mexeu o café devagar, olhando o líquido escuro girar. Eu sinto falta da ideia dele, do que eu achei que ele era. Mas a verdade, ele nunca esteve presente, mesmo quando estava vivo. Trabalhava demais, bebia demais, sumia demais. Quando morreu, eu chorei mais pela solidão que já existia do que pela perda em si. Fernando assentiu devagar. Eu entendo isso. Flávia olhou para ele. Sua esposa era ausente? Não, eu era. A voz dele saiu pesada. Ela implorava por atenção. Eu dava dinheiro, viagens, joias, tudo menos tempo, tudo menos eu. Ele respirou fundo. E quando ela morreu, percebi que joguei fora a única coisa que dinheiro não compra de volta. Flávia estendeu a mão, sem pensar, e tocou a dele sobre a mesa. Só um toque. Mas Fernando olhou para aquela mão pequena, calejada, honesta, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Você não é o homem que era há 5 anos, Flávia disse baixinho. Dá para ver. Fernando virou a mão entrelaçando os dedos nos dela. Como você sabe? Porque o homem de 5 anos atrás não teria pedido ajuda. Teria afundado sozinho, orgulhoso, trancado. Você pediu. Isso já é crescimento. Fernando apertou a mão dela e os dois ficaram assim, dedos entrelaçados, respirações sincronizadas, até que o telefone dele tocou. Chamado do mundo real. Eles soltaram as mãos rápido demais, como se tivessem sido pegos fazendo algo proibido. Mas o calor permaneceu. 3 dias depois chegou o primeiro teste real. Jantar beneficente no hotel mais luxuoso da cidade. Black tie obrigatório, elite empresarial, holofotes e julgamentos disfarçados de sorrisos. Fernando contratou uma personal stylist para Flávia. Mulher de 40 e poucos anos, elegante, que não fez perguntas, apenas trabalhou. Quando Flávia desceu a escada naquela noite, vestido azul marinho que acentuava cada curva com discrição, cabelo preso num coque elegante, maquiagem suave, Fernando travou no meio da sala. Ele ia dizer algo casual, algo seguro. Mas o que saiu foi pura verdade. Você está linda. Flávia corou, desviando o olhar. Não diga isso. Você sabe que não é real. Fernando deu 2 passos na direção dela.
E se eu não estiver fingindo? Os olhos dela subiram, encontrando os dele. O ar entre eles ficou denso, carregado de algo perigoso. Mas antes que qualquer um pudesse falar, Mateus buzinou lá fora. Hora de ir. O jantar foi tortura sofisticada. Flávia sentou-se ao lado de Fernando na mesa principal, rodeada de pessoas que falavam de iates, de viagens para ilhas particulares, de problemas que não eram problemas de verdade. Uma mulher loira, vestido vermelho e sorriso afiado, inclinou-se na direção deles. Fernando, querido, quanto tempo! E quem é essa moça encantadora? Fernando colocou a mão nas costas de Flávia, gesto possessivo, protetor. Camila, essa é Flávia, minha esposa. Camila Vasconcelos, a ex-noiva. Flávia sentiu o corpo inteiro travar. A mulher a analisou de cima a baixo, olhar de quem cataloga falhas. Esposa, que surpresa deliciosa. O tom era veneno coberto de mel. E como vocês se conheceram? Flávia abriu a boca, mas Fernando respondeu primeiro. Ela sempre esteve perto. Eu que demorei a enxergar. Havia verdade ali. Flávia sentiu. E Camila também, porque o sorriso dela endureceu. Mais tarde, na pista de dança, uma valsa lenta tocava. Fernando estendeu a mão. Dança comigo? Flávia hesitou. Eu não sei dançar essas coisas de gente rica. Então só me segue. Ela colocou a mão na dele e ele a puxou para perto, mão dele na cintura dela, corpos próximos demais para ser só teatro. Começaram a se mover devagar, e Flávia percebeu que ele guiava com firmeza, com cuidado, fazendo ela parecer graciosa, mesmo sem saber os passos. Você está se saindo bem, Fernando sussurrou perto do ouvido dela. Flávia sentiu a respiração dele no pescoço e um arrepio subiu à espinha. É fácil fingir quando você faz parecer verdade. Fernando parou de dançar por um segundo, olhando fundo nos olhos dela. E se eu não estiver fingindo mais? O coração de Flávia explodiu no peito. Mas antes que pudesse responder, Camila interrompeu, sorriso venenoso intacto. Posso roubar o noivo por uma dança? Ah, desculpa, o marido. Fernando ia recusar, mas Flávia soltou dele. Claro. Ela saiu da pista, coração aos pedaços, vendo Fernando dançar com a mulher que parecia pertencer àquele mundo. Ao mundo dele. Flávia foi ao banheiro, trancou-se numa cabine, respirando fundo, lutando contra as lágrimas. Eu não pertenço aqui, ela sussurrou para si mesma. Isso não é real, não pode ser. Mas lá fora Fernando dançava com Camila, sentindo apenas vazio, porque pela primeira vez em 5 anos tinha segurado alguém nos braços e sentido vida. E essa alguém não era a mulher de vestido vermelho. Era a de vestido azul que tinha fugido. Quando voltaram para a mansão, já passava da meia-noite. Subiram a escada em silêncio. Pararam entre os 2 quartos. Boa noite, Fernando, Flávia disse, voz pequena. Ele segurou o braço dela, suave. Espera. Ela se virou. Aquela mulher, a Camila, não significa nada. Eu sei, não é da minha conta. Mas eu quero que seja, Fernando disse, voz rouca. Eu quero que tudo seja da sua conta. Flávia sentiu as lágrimas finalmente caírem. Não faz isso, Fernando. Não transforma mentira em esperança. Porque quando acabar eu não vou sobreviver. Fernando limpou a lágrima do rosto dela com o polegar. E naquele toque, tudo mudou. E se não acabar? Ele sussurrou. Mas Flávia se afastou, entrou no quarto e fechou a porta. Do lado de fora, Fernando encostou a testa na madeira, punhos cerrados, lutando contra algo que já tinha perdido o controle. Dentro, Flávia deslizou pela porta até o chão, abraçando os joelhos, chorando baixinho. Porque acordos eram fáceis. Difícil era não se apaixonar. 3 semanas se passaram. 3 semanas de cafés da manhã compartilhados, de olhares que duravam mais do que deviam, de toques acidentais que não eram tão acidentais assim. A mansão, antes túmulo de silêncio, começou a respirar de novo. Flávia colocava flores nos vasos, abria janelas que Fernando mantinha fechadas há anos, cantarolava enquanto preparava o almoço, mesmo sem precisar. E Fernando, que antes saía de casa às 6 horas da manhã e voltava à meia-noite, começou a voltar mais cedo, sempre com uma desculpa.
reunião cancelada, trânsito melhor. Mas a verdade era simples e assustadora. Ele queria estar perto dela. Numa quinta-feira chuvosa, Fernando chegou mais cedo ainda. 3 horas da tarde. Encontrou Flávia na sala falando no telefone, sorriso iluminando o rosto inteiro. Eu sei, meu amor. Mamãe também tá com saudade, mas logo a gente se vê, tá? Pausa. Eu te amo até a lua e volta. Beijo, Miguel. Ela desligou e viu Fernando parado na porta, gravata frouxa, cabelo levemente bagunçado pela chuva. Ele estava olhando para ela de um jeito que fez o ar faltar. Seu filho? Ele perguntou, voz suave. Flávia assentiu. Ele fica com minha mãe, mas dói ficar longe. Fernando atravessou a sala devagar. Sentou-se ao lado dela no sofá. Perto. Muito perto. Por que você não traz ele aqui? Flávia arregalou os olhos. Aqui? Fernando, isso não faz parte do acordo. Eu sei, mas... Ele hesitou escolhendo palavras. Essa casa é grande demais para ficar vazia. E eu gostaria de conhecer a pessoa mais importante da sua vida. Os olhos de Flávia encheram de lágrimas. Você não sabe o que está falando. Uma criança de 6 anos não entende de fingimento. Se ele se apegar a você e depois... E se não for fingimento? Fernando a interrompeu. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Flávia, eu não sei quando isso deixou de ser acordo. Só sei que quando você entra no cômodo eu respiro diferente. Quando você sai, o ar fica pesado de novo. Flávia tirou a mão, levantando-se rápido. Não, não faz isso. A gente combinou. 6 meses. Aparências. Depois cada um segue seu caminho. Fernando levantou-se também, ficando de frente para ela. E se eu não quiser seguir sem você? O silêncio foi quebrado pelo celular dele tocando. Nome na tela. Rodrigo Cabral. Fernando atendeu, tenso. Fala, Rodrigo. A voz do outro lado era alta o suficiente para Flávia ouvir. Fernando, precisamos conversar agora. No escritório. É sobre sua esposa. O sangue de Fernando gelou. O que tem ela? Vem. Sozinho. A ligação caiu. Fernando olhou para Flávia, medo real nos olhos. Ele sabe de algo. 1 hora depois, Fernando estava no escritório da empresa, 25º andar, vista panorâmica da cidade, sala de reuniões que mais parecia arena de gladiadores. Rodrigo Cabral o esperava. Homem de 45 anos, terno impecável, cabelos grisalhos penteados para trás, sorriso que nunca chegava aos olhos. Ao lado dele, 3 investidores internacionais. E na mesa, um envelope grosso. Senta, Fernando, Rodrigo disse, voz falsa de amigo. Fernando sentou, mandíbula travada. O que é isso? Rodrigo empurrou o envelope. Investigação sobre sua esposa, Flávia Santos, 29 anos, faxineira, viúva, mãe solo. Ele deixou cada palavra cair como pedra. Trabalhava na sua mansão até semana passada. E de repente casou com você. Que conveniente. Fernando não se mexeu. E daí? Um dos investidores, homem de 60 anos com sotaque britânico, se inclinou. Senhor Almeida, o contrato especifica casamento legítimo, não um casamento de fachada. Fernando bateu a mão na mesa. É legítimo. Papel passado, registrado oficial. Rodrigo riu, som gelado, mas não é verdadeiro. E a gente sabe disso. Ele abriu o envelope, espalhando fotos na mesa. Flávia entrando na mansão com uma mala. Fernando e ela saindo de quartos separados. Nunca se tocando em casa, apenas em público. Vocês me seguiram? Fernando rosnou. Eu protegi meu investimento, Rodrigo rebateu. E descobri que você está jogando um jogo perigoso. Se provarmos que é farsa, você perde tudo por quebra contratual. Fernando levantou, virando a cadeira. Vocês não vão provar nada. Rodrigo levantou também, vindo por trás. Ah, Fernando, eu não queria chegar nesse ponto, mas você me obrigou. Ele respirou fundo. Tem outra coisa, algo que eu nunca te contei. Fernando se virou devagar. O quê? Aquela cláusula de estabilidade pessoal. Não foi ideia dos investidores. Rodrigo sorriu, mas havia tristeza ali. Fui eu. 5 anos atrás, quando sua esposa morreu e você virou um morto-vivo,
Eu coloquei isso no contrato, para te forçar a viver de novo. Fernando ficou pálido. Você fez isso? Porque eu me importo com você, idiota. Mas eu nunca imaginei que você ia apelar para isso, para uma farsa, para usar uma mulher inocente. Fernando deu 2 passos na direção dele, perigoso. Eu não usei ela. Não? Rodrigo pegou outro papel. Então explica isso. Aditivo contratual assinado 3 semanas atrás. Se o casamento for anulado, Flávia Santos fica com 50% da empresa. Você colocou ela como beneficiária. Fernando fechou os olhos. Flávia não sabia disso. Ele tinha feito para protegê-la caso algo desse errado. Mas agora parecia exatamente o que Rodrigo estava insinuando. Manipulação. Ela não sabe disso, Fernando disse, voz quebrada. Mas vai saber, porque eu vou contar. Fernando segurou Rodrigo pelo braço. Não encosta nela. Rodrigo se soltou. Tarde demais. Já mandei alguém. Naquele exato momento na mansão, Flávia atendia à porta. Um homem de terno entregou um envelope. Flávia Santos, documentação urgente. Ela assinou o recebimento confusa. Abriu. E o mundo desabou. Páginas e páginas de termos jurídicos, mas uma cláusula grifada em amarelo. Em caso de anulação de casamento, Flávia Santos recebe transferência imediata de 50% das ações da Almeida Corp. Ela releu. 3 vezes. 4. As mãos tremiam tanto que o papel caiu. Ela não estava no acordo como esposa. Estava como garantia, como beneficiária. Se tudo desse errado, ela ficava com metade. Fernando a tinha colocado no contrato, sem contar, sem perguntar. A porta se abriu. Fernando entrou correndo, rosto transtornado. Flávia, eu posso explicar. Ela levantou a mão cortando, lágrimas descendo, mas voz firme. Você me colocou no contrato. 50%. Eu fiz para te proteger. Proteger? Ela gritou, e foi a primeira vez que ele ouviu ela gritar. Você me transformou em garantia, em peça de seguro. Eu não era só esposa falsa. Eu era seu plano reserva. Fernando tentou se aproximar. Não é assim. Eu fiz porque se algo desse errado, você não podia sair sem nada. Você merece... Eu mereço verdade! Flávia cortou, voz rachada. E você mentiu desde o começo. Esse acordo nunca foi só sobre fingir casamento, foi sobre me usar como escudo legal. Fernando passou as mãos nos cabelos, desesperado. Flávia, por favor, Você o quê? Se apaixonou depois de me usar? Ela riu sem alegria, lágrimas caindo. Eu fui idiota. Achei que era diferente. Que você era diferente. Mas você é igual a todos. Vê pobre como ferramenta. Não! Fernando gritou, e a voz dele ecoou pela mansão inteira. Eu te coloquei nesse contrato porque lá no fundo eu já sabia. Sabia que você era a única pessoa no mundo que eu confiaria com tudo. Minha casa, minha empresa, minha vida. E quando percebi que estava me apaixonando já era tarde. Você já estava entrelaçada em tudo. Flávia balançou a cabeça pegando a bolsa. Eu vou embora. Fernando bloqueou a porta. Não, espera. Me dá uma chance de consertar. Ela olhou para ele, olhos vermelhos, coração aos pedaços. Não tem conserto, Fernando, porque eu confiei. E você quebrou isso. Ela passou por ele. Fernando não impediu. E quando a porta fechou, ele caiu de joelhos no chão de mármore, sozinho de novo. Porque mentiras sempre cobram. E essa acabava de destruir a única verdade que ele tinha encontrado em 5 anos. Flávia voltou para o apartamento apertado no 20º andar, elevador quebrado, subindo degrau por degrau com a alma despedaçada. Abriu a porta e encontrou Miguel desenhando na mesinha da sala, língua para fora, concentrado. Quando viu a mãe, o rosto dele iluminou. Mãe, você voltou! Ela o abraçou com força, sentindo as lágrimas virem de novo. Mas dessa vez, chorou. Chorou tudo que tinha segurado. Miguel, assustado, afastou-se um pouco. Mãe, por que tá chorando? Flávia limpou o rosto rápido. Só saudade, meu amor. Muita saudade. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Flávia sentou-se no sofá velho, olhando o teto rachado.
O celular tocou 15 vezes. Fernando. Ela não atendeu. Desligou na 16ª, mas uma mensagem chegou. Por favor, me deixe explicar direito. Não assim. Eu preciso que você entenda. Ela digitou e apagou 3 respostas diferentes. No final mandou apenas: não tenho o que entender, acabou. Na mansão, Fernando andava de um lado para o outro, celular na mão, alma em frangalhos. Mateus, o motorista, bateu na porta do escritório. Patrão, com licença. Fernando olhou para ele, olhos vermelhos. O que foi? Mateus entrou hesitante. Eu sei que não é da minha conta, mas... A dona Flávia. O senhor realmente se importa com ela? Fernando riu sem alegria. Mais do que eu deveria. Mais do que ela merece aguentar. Então vai atrás. Homem que ama de verdade não deixa a mulher ir embora achando que foi usada. Fernando passou a mão no rosto. Eu não sei consertar isso, Mateus. Eu estraguei tudo. O motorista colocou a mão no ombro dele. Então destrói o que precisa ser destruído. Mostra que ela vale mais que qualquer empresa. Fernando ficou parado, processando. E então, algo clicou. Ele pegou o telefone, ligou para a doutora Helena, a advogada. Prepara documentos de transferência acionária, imediata. 50% da Almeida Corp, sem condições, sem cláusulas. Quero tudo pronto amanhã de manhã. Silêncio do outro lado. Depois, Fernando, você tem certeza? Isso significa... Eu sei o que significa, faz. Ele desligou. Respirou fundo. E pela primeira vez em semanas, soube exatamente o que fazer. Na manhã seguinte, Flávia acordou com batidas na porta. Forte, insistente. Abriu e encontrou Fernando. Terno amarrotado, barba por fazer, olhos de quem não dormiu. Ele segurava uma pasta de documentos. O que você quer? Ela perguntou, voz fria. 5 minutos, só isso, por favor. Flávia ia fechar a porta, mas Miguel apareceu atrás dela. Mãe, quem é? Fernando abaixou o olhar, encontrando os olhos curiosos do menino. Ele se ajoelhou, ficando na altura da criança. Oi, eu sou Fernando, um amigo da sua mãe. Miguel inclinou a cabeça. Você é o cara rico que a mãe foi trabalhar? Fernando sorriu triste. Sou, mas eu fiz uma coisa errada e vim pedir desculpas. Miguel olhou para Flávia, confuso. Ela suspirou. Miguel, vai para o quarto. Deixa eu conversar com ele. O menino obedeceu, mas olhou para trás 3 vezes. Flávia cruzou os braços, bloqueando a entrada. Fala. Fernando estendeu a pasta. Assina isso. Ela não pegou. O que é? Transferência de 50% da empresa, para o seu nome, sem condições. Não importa se a gente fica junto ou não. Não importa se o casamento é anulado, é seu agora. Flávia arregalou os olhos. Você enlouqueceu? Não, eu finalmente acordei. Fernando respirou fundo. Eu coloquei você naquele contrato para te proteger, sim. Mas também porque lá no fundo, mesmo sem admitir, eu já sabia que você era especial. Que se alguém merecia ter metade do que eu construí, era você. Não por pena, por justiça. Porque você trabalha mais duro que qualquer empresário de terno. Porque você cria um filho sozinha, paga a dívida que não é sua e ainda sobra bondade para ajudar um idiota desesperado. Lágrimas encheram os olhos de Flávia. Fernando, deixa eu terminar. Ele deu um passo. Eu estraguei tudo. Eu sei, mas eu não posso viver sabendo que você acha que foi usada. Então pega isso, vende, fica rica, faz o que quiser. Mas sabe que eu te dei porque você vale mais que qualquer conta bancária. Flávia pegou a pasta com mãos trêmulas. Abriu, leu. Eram reais. Documentos oficiais. 50%, sem letras miúdas. Ela olhou para ele, incrédula. Você está entregando metade da sua vida. Fernando sorriu, lágrimas finalmente caindo. Não, eu estou entregando metade da empresa. A minha vida inteira só faz sentido se você estiver nela. Flávia sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou no batente. Por que você está fazendo isso? Fernando deu mais um passo, agora a centímetros dela. Porque eu te amo. Eu me apaixonei pela mulher que faz café antes do sol nascer, que canta enquanto arruma a casa,
que fala com o filho com uma doçura que eu nunca vi, que me olha como se eu fosse humano, não conta bancária. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu me apaixonei por você, Flávia. E se você não me quiser, eu vou entender. Mas eu não ia conseguir viver em paz sem que você soubesse. Flávia soluçou, encostando a testa na dele. Você me machucou. Eu sei. E eu vou passar o resto da vida compensando, se você me deixar. Ela fechou os olhos. Eu também me apaixonei por você, e isso me assusta mais do que qualquer contrato. Fernando a puxou, abraçando forte. Ela deixou. E ali, no corredor apertado de um prédio popular, um milionário e uma faxineira choraram juntos, segurando os cacos um do outro. Miguel apareceu na porta do quarto, observando. Mãe, ele tá te abraçando. Ele é seu namorado? Flávia e Fernando se separaram, rindo no meio das lágrimas. Fernando se ajoelhou de novo, olhando para Miguel sério. Eu gostaria de ser, mas primeiro eu preciso da sua permissão. Posso cuidar da sua mãe e de você? Miguel olhou para Flávia. Ela assentiu, encorajando. O menino voltou para Fernando. Você promete não sumir igual meu pai sumiu? Fernando estendeu o mindinho. Prometo. Juro pela minha vida. Miguel entrelaçou o mindinho no dele. Então tá bom. 2 meses depois, Fernando renunciou ao cargo de CEO. Rodrigo assumiu, junto com os investidores. Fernando ficou como acionista com sua metade. Flávia, com a dela. Eles venderam a mansão. Compraram uma casa menor, aconchegante, com quintal onde Miguel podia brincar. Fernando aprendeu a soltar pipa. Flávia aprendeu que não precisava mais limpar a casa inteira sozinha. Eles dividiam tudo: tarefas, decisões, vida. No dia do casamento de verdade, pequeno, íntimo, apenas família e amigos próximos, Fernando leu os votos com a voz embargada. Flávia, você me ensinou que riqueza não mora em banco, mora em acordar e ter você do lado, em ouvir riso de criança no café da manhã, em dividir não por obrigação, mas por amor. Você me fez entender que eu não precisava ser perfeito, só precisava ser verdadeiro. Flávia limpou as lágrimas, leu os dela. Fernando, você me ensinou que eu nunca fui invisível. Só estava esperando alguém que realmente enxergasse. Você me deu não só metade da sua empresa. Você me deu metade do seu coração, e eu prometo cuidar dos dois como se fossem meus. Porque agora são. Eles se beijaram sob aplausos, e quando se separaram, Miguel gritou. Agora ele é meu pai de verdade? Fernando o pegou no colo, rindo. Agora e sempre. Naquela noite, deitados na cama, corpos entrelaçados, Flávia sussurrou. Valeu a pena. Perder metade de tudo. Fernando beijou a testa dela. Eu não perdi metade, eu ganhei o dobro. E assim uma mentira que começou por desespero virou a verdade mais bonita que 2 corações feridos já construíram. Porque no final, o amor verdadeiro não é aquele que começa perfeito. É aquele que sobrevive imperfeito e escolhe ficar mesmo quando poderia ir embora.